certo? E eu vou estar fazendo a questão 1, que a questão 1 é bem tranquila também. Uma construtora, ela precisa transportar vigas de 550 centímetros em um caminhão cujo compartimento tem 3,70 metros de comprimento. Para o transporte ser seguro e legal, as vigas não podem exceder 30% do comprimento da caçamba. No caso, as vigas podem ser transportadas nesse caminhão sem violar as regras. É uma questão bem de boa, né? Onde 550 centímetros, onde nós temos que converter para metros, né? E o compartimento é de 3,70 metros. E só pode exceder 30% desse do compartimento do caminhão, certo? A carroceria ela mede 3,70. Vou colocar aqui, a carroceria ela mede 3,70 e é só pegar 3,70 vezes 30%, né? Que vai dar 30% vezes 3,70, que vai dar 1,11 metros, certo? 1,11 metros. E depois pegar esse 1,11 metros e somar com o comprimento da, da caçamba e ver se o transporte consegue transportar essa viga ou não, se violar as regras, né? Então vai ser o compartimento máximo vai ser 3,70 mais 1,11, como vocês podem ver aqui, que dá 4,81. Dá 4,81. A viga, no enunciado aqui fala que a viga ela tem que, convertendo para metros, vai ser 5,50 metros, né? 550 centímetros para metros fica 5,50 metros. De acordo com o que foi passado no enunciado, se consegue transportar, ela só consegue se transportar até 4,81 metros. O que isso significa? Significa que a viga tem, no caso significa que ultrapassa, né? A viga, ela, como tem 5,50 metros, ultrapassa o limite legal. E agora nós vamos olhar as alternativas para ver qual que está correta. Deixa eu ver. As vigas têm 5,50 metros e o limite total permitido é de 5,81 metros. Portanto, o transporte não é permitido. De fato, né, como nós vimos pelos resultados, que a viga ela tem 4,81 metros, quer dizer, que o limite total permitido é 4,81 metros e que não é permitido transportar porque a viga tem mais. Então essa alternativa aqui está correta, certo? Mas vamos ler as outras. O comprimento da viga está dentro do limite, o comprimento da viga está dentro do limite de 30% do excesso permitido. Então o transporte é permitido. Não, o limite da viga não está 30% do excesso permitido, porque o limite da a viga ela tem 5,50 metros. Então não está dentro do limite, né? Como nós fez o cálculo aqui. Então não é. Deixa eu marcar aqui. Como a viga mede menos que o dobro da carroceria, o transporte é legal. Não, a viga não mede menos que o dobro da carroceria. A viga pode ser transportada desde que ultrapasse até 50% da carroceria. Não, no enunciado diz o oposto, que só pode ser transportado, que as vigas não podem exceder 30% do comprimento da caçamba. Então essa alternativa aqui é falsa. A carroceria é maior que a viga, então o transporte é permitido. Não, a carroceria não é maior que a viga, até porque tem um desenho aqui que mostra que a viga é maior que a carroceria, certo? Então a alternativa correta é a letra A. No mais, é assim que resolve essa questão. Dando continuidade, eu vou estar fazendo a questão 2, uma questão bem fácil também, que envolve, né, triângulo retângulo. Durante uma aula
Durante uma aula prática de topografia, o professor orienta os alunos a determinar a altura de uma caixa d'água utilizando um equipamento topográfico, previamente apresentado em salas. O equipamento fornece o ângulo de elevação em relação ao solo e a distância horizontal até o topo da caixa. Com o uso de uma trena, foi medida a distância entre a base da caixa d'água e o equipamento, totalizando 400 centímetros. Como nós podemos ver aqui na questão, aqui está em 5 metros e aqui está em 400 centímetros. Nós pode já estar convertendo esses 400 centímetros para metros, que fica 400 centímetros. Só um momento. Se 100 centímetros é igual a 1 metro, então 400 centímetros é igual a 4 metros, certo? É igual a 4 metros. Continuando, com base nessas informações, como os alunos podem calcular a altura da caixa d'água, ou seja, ele pede a altura da caixa d'água dando essas informações aqui. Logo de início, nós podemos ver que nós podemos colocar como dados, né? Que nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Onde a fórmula do teorema de Pitágoras seria esse aqui, ó. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Separando essas informações aqui, nós podemos observar a hipotenusa, que no caso seria 5 metros, a base seria 4 metros, né, como nós converteu aqui, e a altura é o que pede na questão, né? Qual a altura dessa caixa d'água aqui, né? Ou seja, é só aplicar, nós já temos dados fornecidos e é só aplicar no teorema de Pitágoras, como está aqui. Aplicando, ficaria da seguinte forma: 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. No caso, x é a variável que nós queremos encontrar. No caso, seria esse x aqui. 5 ao quadrado é 25, igual a 4 ao quadrado é 16, mais x ao quadrado. Nós passa o 16 para o outro lado, né? Aí vai ficar x ao quadrado igual a 25 menos 16. 25 menos 16. 25 menos 16 é igual a 9. Nós passando o x ao quadrado para o outro lado, fica x é igual a raiz de 9. X é igual a raiz de 9. Que para quem não sabe, a raiz de 9 é 3, né? Totalizando 3 metros. Ou seja, a altura da caixa d'água aqui é de 3. Deixa eu pegar uma cor mais forte aqui. É de 3 metros de altura, como fornece a questão. E é assim que faz essa questão. Dando continuidade, eu vou estar fazendo a questão 3, né? Que é bem de boa e bem tranquila de se fazer. Durante o intervalo, alguns alunos do Instituto Federal de Santa Catarina observam o prédio do campus e notaram que ele tem 4 andares, como vocês podem estar vendo aqui na imagem, né? Onde aqui estaria sendo o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e quarto andar. Um deles perguntou ao professor Breno, de topografia, que chegava para a aula: qual a altura de um andar? Qual a altura de um andar? O professor respondeu que cada andar tem 3 metros e 50 centímetros. Nós temos que guardar essas informações muito bem aqui, que elas serão bem úteis. Além disso, há uma caixa d'água no topo do prédio que tem 2,5 metros de altura. Sabendo disso, qual é a altura total do prédio, certo? Cara, é bem de boa, bem tranquilo. Só que nós temos uns probleminha que nós temos que pegar, né? Nós sabemos que cada andar tem 3 metros e 50 centímetros. Mas nós temos que converter esses centímetros aqui para metros. Nós sabemos que 1 metro ele tem 100 centímetros, certo? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 50 centímetros seria a metade disso, né? Então, seria 0,5, que é igual a 50 centímetros. Dá para resolver isso aqui na lógica, né, cara? Nós sabemos que cada andar tem 3 metros, certo? Então, nós vamos somar 3 metros mais 0,5.
3 metros mais 0,5, que seria igual a 3,5 metros. Ou seja, está tudo na mesma unidade, que no caso seria em metros. Cada andar tem... O prédio tem 4 andares. Ou seja, se um andar tem 3 metros e 3,5 metros, ou seja, nós vai pegar 4 vezes 3,5, que vai dar a altura total com os andares, entendeu? Não a altura final, a altura total. Que no caso seria 3,5, que é igual a 14 metros. Certo? Muitos acham que a questão termina nem aqui, ó, acabou, pronto, 14 metros é a altura total, a altura final. Então, vai lá no negócio e marca 14. Se você fizer isso, você erra, acabou a questão, você erra a questão, entendeu? Erra bem no final. Por quê? Porque a questão fala de uma caixa d'água no topo do prédio que tem 2,5 metros, ou seja, a caixa d'água está bem aqui em cima. E ela conta com a altura final do prédio, né? Então nós temos que pegar esse valor 14,5 mais a altura da caixa d'água, né, cara? Que no caso seria 14 metros mais 2,5, que seria igual a 16,5 metros. Essa é a altura final, né? E aqui termina a questão. A altura, no caso a questão pede qual a altura total do prédio, e essa aqui é a altura total, né? Onde tem que contabilizar também a caixa d'água. No mais é isso que faz essa questão e pronto. Tá, vou estar dando continuidade fazendo a questão 4. Um terreno possui 25 metros de comprimento. Qual a representação dessa medida em centímetros? Cara, é uma questão bem de boa, bem tranquilo, caiu no ITA, né, de 2026, 2027, né, caiu no ITA. E, cara, é uma questão bem difícil, onde pede, né, a representação em centímetros. Nós sabemos que 1 centímetro é igual a 1 metro é igual a 100 centímetros. Deixa eu voltar aqui. 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Quanto nós podemos usar a regra de 3? Quanto seria 25 metros e a variável x? Nós podemos fazer uma regra de 3, ou nós podemos usar um método bem mais fácil, que é pegar 25, né? 25 vezes 100. Que no caso, qualquer número múltiplo, quando tem 100, 10, 1000, é só adicionar na frente, né? No caso seria 25. Sabemos que o 100 tem 2 zeros, nós adiciona na frente. Ou seja, 25 mil centímetros. Ou seja, 25 metros é igual a 25... Não, 25 mil centímetros não. 25 metros seria igual a 2.500 centímetros. Então, nós vamos ver aqui nas alternativas, né? 25 mil centímetros. Não é 25 mil centímetros. 0,25 centímetros. Também não é 0,25 centímetros. 250 centímetros. Não é 250 centímetros. É 2.500 centímetros. É 2.500 centímetros. Então a alternativa certa seria a letra A, 2.500 centímetros. Uma questãozinha bem difícil, bem que você pode errar, né? Também, né? Tem aqui no enunciado, né? Se vocês, a resposta já tá aqui na própria imagem, né? Mas tem esse cálculo gigantesco aqui que dificulta essa questão. No mais é assim que faz essa bendita questão que caiu no ITA. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ian, aluno do terceiro período de Engenharia Civil. Eu vou estar dando continuidade nas questões de Sé que nós trouxemos, inclusive essas aqui são as duas questões abertas, né, que nós trouxemos, e junto com essas questões eu já trouxe algumas respostas mais diretas, né, que são de simples entendimento e que também explicam muito bem quais são as respostas dessas perguntas. Vamos lá, começando com a questão 5. Explica a importância do uso correto das unidades de medida de comprimento na construção civil.
E a resposta que a gente separou aqui é que o uso correto das unidades de medida de comprimento é essencial na construção civil para garantir precisão nos cortes de materiais, orçamentos corretos, compatibilidade entre projetos e segurança estrutural. Então, pessoal, essas unidades de medida de comprimento, elas têm sim uma grande importância, esse uso correto, exatamente por conta desses cortes de materiais, orçamentos, compatibilidade entre projetos e segurança estrutural. Como, por exemplo, se não for feito essa medida de comprimento da forma correta, por exemplo, se for a mais, o seu cliente vai ter um orçamento a mais também, então ele vai precisar investir desnecessariamente, tendo que desperdiçar, de certa forma, materiais porque você fez uma medida incorreta ali do local, e com isso o orçamento do seu cliente ficou acima do valor que deveria ter ficado. Ou então, se você fez essa medida abaixo, né, do que deveria ser, pode estar ocorrendo uma questão de segurança estrutural mesmo, né, nos cortes do material, porque vai faltar material mesmo, então o cliente ele paga menos, vai ter um valor errado no orçamento, vai ser mais barato do que ele deveria pagar, mas a segurança vai ser comprometida porque não vai ter o material necessário para realizar, né, a construção do projeto, do que for que seja. Bem, dando continuidade, erros de medição podem causar desperdícios, retrabalho ou falhas estruturais, né? Como eu acabei de explicar para vocês. Então, é muito importante o uso correto das unidades por esses motivos. Seguindo para a questão 6, explique como a conversão de unidades de comprimento é importante na construção civil, dando exemplos práticos de sua aplicação. Bem, a conversão de unidades de comprimento é essencial na construção civil para garantir a precisão nas medições e na execução das obras. Por exemplo, ao ler um projeto arquitetônico, as dimensões podem estar em metros, mas ao medir no local, pode-se utilizar uma trena que fornece a medida em centímetros. Gente, bem, isso é muito normal, né? A gente ter um projeto que é entregue em metros, por exemplo, um projeto arquitetônico de uma casa, onde todas as medidas, né, são entregues em metros, mas obviamente o material mais utilizado para fazer essa medição é a trena, e a trena ela sempre vai fornecer essa medida em centímetros. Então é importante, né, ter essa conversão de unidades de comprimento da forma correta, e dentro da construção civil é mais importante ainda. Portanto, é necessário converter as unidades para garantir que as dimensões sejam precisas e que os materiais sejam cortados corretamente. Além disso, a conversão é importante ao trabalhar com diferentes escalas de projeto, como plantas baixas, onde 1 cm na planta pode corresponder a 1 metro na realidade. Bem, pessoal, isso também ocorre bastante, a gente aprendeu lá no primeiro período mesmo, a respeito das escalas dentro de um projeto. E, obviamente, a maioria dos projetos que você realizar vão ser entregues ou em um PDF que vai ser aberto em um celular, em um computador, que vai ser ou então entregue em papel mesmo. E a escala é exatamente para a pessoa compreender e ser feito também essa conversão de forma correta, para a pessoa entender que muitas das vezes 1 cm, obviamente, não significa 1 cm na realidade. Então, essa escala diferente, elas também precisam ser convertidas e entendidas por quem está fazendo aquele projeto e quem vai realizar aquele projeto para que seja feito da forma correta, né? Então, isso aí também vem da questão, sim, né, do uso correto das unidades de medida. Então, tudo isso está tudo junto, sabe? Tudo isso precisa ser trabalhado da forma correta junto, para que não tenham erros, não ocorram erros no seu projeto arquitetônico, na construção civil em geral. Bem, duas questões bem simples, abertas. Essas são as questões abertas que nós trouxemos. Vamos para a próxima. Boa noite, pessoal, tudo bem? Continuando aqui, questão 7. Vamos lá? Um engenheiro civil está projetando uma estrada que terá 15 quilômetros de extensão. Durante a execução da obra, ele precisa medir a distância percorrida por uma máquina que avança 25 metros, a cada minuto. Considerando que a máquina opera 8 horas por dia, letra A. Calcule a distância percorrida pela máquina em metros
por dia. Vamos lá. Questãozinha bem simples, essa letra A. Muito fácil. A primeira coisa que eu vou ficar sabendo é: se a máquina ela avança 25 metros por minuto, a gente precisa primeiro saber quanto ela avança por hora. Né? Então, se são 25 metros por minuto e cada minuto tem 60, cada hora, né, tem 60 minutos, a conta fica bem simples aqui da gente fazer. 25 vezes 60 dá 1.500, certo? 1.500 metros que a máquina avança por hora. E aí a gente viu que a máquina opera apenas 8 horas por dia, né? Então não vai ser as 24 horas do dia. Então a gente vai pegar esse valor e multiplicar pelas 8 horas do dia que ela avança, né? Que ela funciona. Então por dia a gente tem um total de 12.000 metros, ou então 12 quilômetros, né? Que essa máquina avança por dia. Então só aqui a gente já tem a resposta da letra A. Partindo para a letra B agora, determine o tempo necessário para que a máquina percorra toda a extensão da estrada em dias, certo? Essa parte em dias é bem importante, a gente não fazer nenhum tipo de conversão desnecessária, certo? Aqui logo no início da questão, a gente tem a informação, né, que a estrada ela terá 15 quilômetros de extensão. Então, se por dia essa máquina ela percorre já 12 quilômetros, para a gente saber essa resposta em dias, a gente fazer uma questão muito simples, um cálculo muito simples, que é só 15, são 15 quilômetros, dividido por 12, já que são 12 quilômetros por dia que ela percorre, e a gente tem um total de 1,25. 1,25 é o valor já em dias. A gente não pede fazer nenhum tipo de conversão. 1,25 é a resposta da letra B. Né? Ele questiona, né, a respeito dessa extensão, o tempo necessário que a máquina vai levar em dias para completar todos esses 15 quilômetros, 12 quilômetros por dia, e em dias, para completar os 15 quilômetros, será necessário 1,25. Certo, pessoal? Muito simples. Vamos para a próxima. Pessoal, questão 8 agora. Outra questão muito simples. Vamos lá. O construtor está planejando a construção de um muro de contenção para um terreno irregular. O projeto especifica que o comprimento total do muro será de 150 metros. Durante a execução da obra, a equipe de construção utilizou uma trena que possui uma precisão de medição de 1 milímetro. Então aqui a gente tem uma trena que ela é muito precisa, porque essa precisão de medição dela é de 1 milímetro. Então até as mínimas irregularidades do terreno serão mensadas. Letra A. Conversão de unidades. Converta o comprimento total do muro de metros para milímetros. Não é apenas para a gente ter a mesma unidade de medida, tanto da trena, né? Da trena, que tem uma precisão de medição de 1 milímetro, a gente tem um muro de 150 metros. Então, para a gente equiparar, igualar essas unidades de medida, a gente faz uma conta muito simples. Hoje a gente sabe que 1 metro ele é igual, 1 metro ele é igual a 1.000 milímetros. Opa! Então, a questão ela fica muito fácil, né, de fazer. Simplesmente pega os 150 metros vezes 1.000 milímetros, né, que é o que o metro tem. Então a gente tem aí na letra A um total de 150 mil milímetros. Né? É uma conversão simples para a gente saber o comprimento total desse mil em milímetros. E aqui a gente tem a letra B, que é uma questão mais aberta, né? Então eu vou explicar ela para vocês. Que, considerando a precisão da trena, qual seria a margem de erro máxima na medição do comprimento total do muro em milímetros? Né? Aqui a gente está falando de um terreno irregular, então certamente a gente precisa de uma trena que seja bem precisa. No caso, a gente tem uma que é bem precisa. E
Aqui, a margem de erro máxima que a gente tem é exatamente de mais ou menos esse 1 milímetro, né? Então, se houver um erro abaixo desse valor, ele não vai ser calculado de uma forma muito precisa, mas 1 milímetro já é muito preciso, então, querendo ou não, qualquer erro que seja abaixo de 1 milímetro é quase que indiferente dentro do projeto. Mas, qualquer erro que seja acima, né, desse valor, ele vai ser, a trena ela vai conseguir medir essa margem de erro, então não teremos problema com a medição incorreta do terreno que é irregular, porque a gente tem uma trena muito precisa. Então, respondendo à pergunta, considerando a precisão da trena, qual seria a margem de erro máxima na medição de comprimento total do número de milímetros? É de 1 milímetro, até porque esse é o valor da precisão da nossa trena. Então, esse é o erro máximo que a gente consegue atingir, é um valor abaixo desse, que é quase indiferente aí no nosso projeto, tá bom? É isso, próxima questão, essa é muito fácil. Certo, eu vou estar fazendo a questão 10, né, agora. Questão bem tranquila, bem fácil. E eu vou estar lendo aqui para vocês. O eletricista Ian, contratado pelo Instituto Federal, realizou a instalação elétrica em diferentes ambientes do campus. Cada fio utilizado possui 5 metros de comprimento. A distribuição foi feita da seguinte forma: em cada uma das 10 salas, de aula foram instalados 2 fios. Na sala dos professores foram instalados 3 fios. E no anfiteatro foram instalados 4 fios, certo? Considerando essa distribuição, quantos metros Ian utilizou no total? Como em 10 salas foram utilizados 2 fios, ou seja, em uma sala foram utilizados 2 fios, então nós temos que pegar 2 vezes 10 e vezes 5 metros, porque cada fio tem 5 metros. Fazendo isso, vai ficar da seguinte forma. 10 vezes 2 vezes 5 é igual a 100 metros. Na sala dos professores foram instalados 3 fios, ou seja, nós vamos pegar 5 vezes 3. 5 vezes 3 vai dar 15 metros de fios instalados. No anfiteatro foram instalados 4 fios, ou seja, nós vamos pegar 5 metros vezes 4, porque cada fio tem 5 metros. 4 vezes 5 é igual a 20. Só que na pergunta pede quantos metros de fio Ian vai utilizar no total. Então, ou seja, nós é só pegar aqui, ó, deixa eu escolher outra cor, é só fazer o somatório, né, do que nós achou aqui. 100 mais 15 mais 20 vai ser igual a 135. 100 mais 20 mais 15 é igual a 135. E aqui nós encerra a questão, que vai ser 135 metros, 135 metros de fio que Ian vai utilizar no total. Tá até aqui uma imagenzinha ilustrativa. No mais, é assim que se faz essa questão.